Oi, oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos ter uma noção de como surgiu o teatro. É isso mesmo, o nosso tema de hoje é teatro. Antes mesmo de desenvolver uma língua própria, o homem ele já produzia arte em forma de teatro. Então vamos conhecer um pouco mais dessa história da arte. Bom, o surgimento do teatro. Como eu já falei para vocês, né? Segundo os estudiosos, os seres humanos eles tinham a necessidade de representar para expressar suas alegrias, tristezas, dúvidas, comunicando-se uns com os outros como deuses em rituais de celebrações. Nessas ocasiões, como ocorre até hoje, em algumas tribos indígenas, era comum as pessoas representarem os animais e os seus movimentos, imitar os fenômenos da natureza, como os sons do trovão, narrarem as dificuldades sofridas em uma viagem, lembrarem os seus antepassados para ensinar os jovens. As palavras e os gestos de representações eram aprendidos e memorizados. Assim, era possível preservá-lo, uma vez que eles desconheciam a escrita. Para vocês terem ideia, nem falar eles ainda falavam como nós falamos hoje. Mesmo assim, já se expressavam. E o grande deus mitológico dessa história toda começou com um deus chamado Dionísio. A origem do teatro ela estava na Grécia Antiga. Então, foi lá na Grécia que é registrado mesmo essa origem do teatro. Então organizavam-se festivais para celebrar a fertilidade da terra na primavera. E os participantes eles tinham o hábito de se vestirem peles de animais, dançavam, entoavam cânticos repetidos pelos outros. Foi lá que surgiu o teatro tal como conhecemos hoje, com representações, com diferentes histórias escritas por autores, nas quais os autores eles representam diferentes papéis. As máscaras, elas serviam para expressar as sensações dos personagens no teatro grego. O teatro de Dionísio, estava em reconstrução no século XIX. Essa aqui é uma imagem para vocês conhecerem. Um dos festivais mais famosos da Grécia Antiga era realizado em homenagem ao deus Dionísio. Durante 6 dias, todos os habitantes da cidade se reuniam para julgar a qualidade dos textos encenados e de seus atores. Aplaudiam quando gostavam ou protestavam a ponto de interromper a representação, no caso, se eles não gostassem. Bom, então como é que se faz teatro? Primeira coisa que nós precisamos saber é disso, né? Então, a peça teatral ela é organizada em cenas e atos. Um ato é um dos momentos da obra que ele pode corresponder a todo o acontecimento no mesmo período, no mesmo dia ou no mesmo ano. Então, os atos eles podem se dividir em cenas. As mudanças de cenas elas são indicadas pelas entradas e saídas dos personagens. Isso acontece de tal maneira que a aparição ou o desaparecimento de um personagem do palco, ele marca o princípio de uma cena ou o final de outra. Essas mudanças também, elas podem ser marcadas pela iluminação, pela mudança de cenário, apesar de quase toda peça se dividir em atos e cena, não existe regra em relação à sua quantidade. Então, pode variar aí de 2 ou 3 cenas. No século XV e no século XVI, por exemplo, as peças elas se dividiam em 3 atos. Primeiro, chamado exposição, eles apresentavam-se as personagens, as informações, para que os espectadores soubessem de que se tratava a história. Já no segundo ato, chamado de desfecho ou clímax da história que está sendo contada, desenvolvia-se o conflito. E no terceiro ato, chamado de desenlace, o público sabia como se resolveria o conflito. Atualmente, o número de atos pode variar e não existe nenhuma regra. Alguns atores, inclusive, não separam as peças mais por atos, simplesmente utilizam as cenas para dividir o enredo. E por que fazer teatro? Por gosto, por diversão ou por prazer. Vimos que na origem do teatro, a diversão estava ligada à expressão dos sentimentos mágicos e religiosos. Aqui no Brasil, no período colonial, os missionários católicos eles tentavam transmitir sua doutrina às pessoas mais simples ou aos indígenas por meio de peças teatrais.
O teatro, ele tinha essa função social muito importante, que era de proporcionar às pessoas a sensação de pertencimento a um grupo. E aí, ficou por dentro do teatro? Aprendeu alguma coisa sobre teatro? Então, eu vejo vocês na próxima aula com mais detalhes sobre essa fantástica fábrica de fantasias. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!